para o lançamento dos livros. Muito bem. Nós temos, eu agradeceria a todos os palestrantes até o presente momento, e temos agora o lançamento de livros. Então, damos aí uns 20 minutos. O Edson está ali fora? Porque eu acho que a gente... O Edson não, o Ayrton. Então a gente aproveita e dá uma descansada, uma andada, e ao mesmo tempo vemos os livros e voltamos em 25 minutos, por aí. Eu acho que é o tempo de caminhar um pouco. Às 6 horas a gente retoma o último bloco, né? Não, mas a gente adianta, porque senão o pessoal tem atividades, o pessoal vai embora. A gente faz rápido o lançamento de livros, 25 minutos, e depois 6 horas a gente retoma para a gente terminar o último bloco. Peço que o pessoal fique aí, até porque o último bloco é interessante também. Tem o pessoal do EGC, os 2 professores, são temas interessantes na área de modelos de EGOV, então vale a pena o pessoal que estiver interessado. Ok? Então, Ayrton, quer falar um pouquinho do teu livro, depois aí convida o pessoal para dar uma olhada, e assim vamos adiante. O livro está ali fora, né? Boa tarde a todos. Nós vamos nesse momento fazer a apresentação de 2 livros, no caso um dos livros que é o meu, e o outro do professor Aires e da professora Marisa. Tá? O livro que eu estou lançando se chama Processos Penais, Tempos e Influências. Ele é um estudo antropológico sobre processos penais de homicídio no Fórum de Florianópolis. Tá? Então eu considerei 17 processos, analisei o tempo dos processos desde o BO, do registro do homicídio, até o julgamento e o resultado do tribunal do júri. E analisei os tempos da fase de polícia e analisei os tempos da fase de justiça. Então, considerando os tipos antropológicos, ou seja, as classes sociais ao qual as pessoas pertenciam, o nível de escolaridade, aonde eles moravam. Então, algumas conclusões que a gente teve sobre a pesquisa foi que quanto mais longo um processo, mais tendia o réu a ser absolvido. Tá? Então, quando se fala em morosidade da justiça, existe essa questão do prolongamento do processo. E quem atua nos processos mais longos? Os advogados particulares. Tá? Então, conforme Sérgio Adorno, advogados particulares tendem a se esforçar mais nos processos do que os advogados públicos. Em Santa Catarina nós temos advogados tativos que substituem os advogados públicos. Tá? Então, o que os advogados particulares fazem? Eles fazem mais recursos aos níveis superiores, e a pesquisa mostrou que quanto mais longo o tempo, maior a tendência do réu ser absolvido. Nos casos de homicídios que a gente estudou, a gente percebeu muito envolvimento de jovens. Inclusive conseguimos comparar a situação social do réu com a vítima. Então havia, por exemplo, o réu matou a vítima que era de um nível social um pouco mais alto. A vítima sempre tinha um nível de educação um pouco mais alto também que o réu. Tá? As pessoas moravam perto, as pessoas se conheciam. Então os homicídios que aconteceram aqui em Florianópolis são de pessoas que se conheciam, que muitas vezes estavam ligados ao tráfico de drogas. Tá? E por outro lado, também nós tínhamos processos no qual a pessoa era pobre
que necessitava, no caso, de um advogado dativo, de um advogado público, e na verdade ele foi defendido por caríssimos advogados, que vieram inclusive de outro estado para defendê-los. Então, claramente, essas pessoas estavam a serviço do tráfico de drogas. Tá? Um dos temas que perpassou os processos penais foi o medo. Então, mesmo que hoje a gente tenha comentado que os processos no judiciário eles estejam informatizados com o processo eletrônico, muitas informações não vão para o sistema, eles ficam contidos atualmente ainda nas oitivas, nas audiências que estão em papel, ou em documentos, mesmo que digitalizados, nos quais eles não são verificados para o recolhimento de palavras-chave. Então, no segundo passo, o aprimoramento do processo penal poderia usar as técnicas de EGC, como eu comentei anteriormente. Tá? Então, por exemplo, o medo. O medo é manifestado nos processos penais em Florianópolis. E de que forma o medo influenciou no tempo de um processo? O medo vai desde uma testemunha dizer assim: ó, eu não quero testemunhar porque eu estou sendo ameaçado na minha comunidade. E ela simplesmente não vai lá testemunhar. Então aquilo já prolonga o tempo do processo. E vai até a morte de testemunhas, que também acontece nos processos que estudamos. Tá? Então, esse meu livro, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado em Antropologia Social, realizada aqui na UFSC, e ele foi editado pela editora Juruá de Curitiba. E ele está à disposição no site e nas livrarias. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse livro, ficarei muito satisfeito com isso. E quem conhecer o livro, internamente tem o site do nosso blog e-judiciário e tem o meu e-mail, no qual a gente pode trocar ideias a respeito. Tá? Obrigado.